sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabela Gonçalves, uma professora negra de cabelos cacheados, de óculos, e estou esperando um bebê. Bom, a aula de hoje vai ser um assunto que todo mundo gosta porque vai ser sobre comida. Isso mesmo, o tema da aula de hoje é sobre alimentação saudável, então se liga nessas dicas. Bom, e por que a gente se alimenta, não é? O corpo, ele vai demandar de algumas necessidades que vão estar presentes aonde? Nos alimentos. E que necessidades são essas? Olhem aí. Nós teremos aí as necessidades energéticas, que serão encontradas nos carboidratos e lipídios, as necessidades de construção, ou seja, para a reparação das nossas células. A gente tem as proteínas, os lipídios, a água e os sais minerais. E também a gente vai ter o quê? Necessidades reguladoras e de proteção contra as doenças, que vão estar presentes principalmente nas vitaminas, na água, nos minerais e nas fibras. Então a gente tem aí uma gama e uma variedade de alimentos, né? Que são os construtores, os reguladores e os energéticos. Agora eu trouxe um vídeo muito legal do Ministério da Saúde com 10 dicas de alimentação saudável. Então solta aí, produção! O Brasil do arroz com feijão está mudando. As refeições caseiras e preparadas com alimentos frescos, como aquelas do tempo das vovós, têm perdido espaço na mesa nacional. O brasileiro tem consumido cada vez mais comida pronta e produtos ultraprocessados, que contribuem para o avanço de doenças crônicas e principalmente a obesidade. Hoje no Brasil, metade dos adultos está acima do peso ideal e 17% são obesos. Os hábitos alimentares do brasileiro preocupam os órgãos de saúde, que recomendam mudanças no estilo de vida, na forma de se alimentar e até um maior envolvimento com o ato de cozinhar. Veja agora os 10 passos para uma alimentação saudável e equilibrada. 1. Faça dos alimentos frescos a base da sua alimentação. Essa é a regra de ouro. Os alimentos in natura são mais balanceados e contêm mais nutrientes. 2. Use com moderação óleos, gorduras, sal e açúcar. Esses ingredientes, em pequenas quantidades, deixam a comida mais saborosa sem desbalancear o teor nutricional. 3. Limite o consumo dos alimentos processados. Use-os como parte de uma refeição baseada em alimentos frescos. A indústria adiciona sal ou açúcar em grandes quantidades para aumentar a durabilidade desses produtos. 4. Evite os alimentos ultraprocessados, que são ricos em gorduras ou açúcares e têm alto teor de sódio, além de aditivos e pouca fibra. Esses alimentos favorecem o ganho de peso e o surgimento de várias doenças. 5. Coma com regularidade e com atenção. Sempre que possível, faça refeições em companhia. Isso ajuda a desenvolver relações e é mais prazeroso, além de evitar que se coma rapidamente. 6. Faça suas compras em locais que ofereçam variedades de alimentos frescos, como feiras de produtores. Prefira verduras, legumes e frutas da época produzidos na região. 7. Valorize o ato de cozinhar e partilhe suas habilidades culinárias, especialmente com as crianças e os jovens. Se ainda não sabe cozinhar, procure aprender. Cozinhar sua própria comida faz bem. 8. Organize o seu tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece em sua vida. Crie uma rotina. Planeje as compras, organize a despensa e faça o cardápio da semana. É importante que toda a família se envolva nesse processo e ajude no preparo das refeições. 9. Quando for comer fora, dê preferência a locais que servem comidas feitas na hora. Mesmo na rua, é possível se alimentar de forma equilibrada e variada. Evite as redes de fast food. 10. Seja crítico em relação à publicidade sobre alimentos. A função da propaganda é vender, e não informar ou educar o consumidor.
estimule as crianças e os jovens a desenvolverem um olhar crítico desde cedo. Essas 10 regras foram desenvolvidas por especialistas brasileiros e publicadas no Guia Alimentar para a População Brasileira, editado pelo Ministério da Saúde. O guia foi considerado o melhor do mundo pelo Vox, principal jornal eletrônico dos Estados Unidos. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Muito legal, não é? Tem várias dicas ali do qual a gente vai colocando em prática e a gente vai tentar, né, na medida do possível, claro, ter uma alimentação mais saudável. Então, as dicas que eu deixo para vocês são as seguintes. A gente tem aí, principalmente, uma variedade de alimentos, a gente não precisa ficar preso em determinado e único, exclusivo alimento. Além disso, a gente precisa de um controle na quantidade de alimentos ingeridos, né? Justamente para a gente não ter um excesso de alimentos. E também a gente vai de acordo com a qualidade dos alimentos. É claro, pessoal, que a gente tem que pensar sempre nas possibilidades, no que é possível. Mas se a gente seguir essas dicas, né, a gente vai dar ao nosso corpo todos os nutrientes que eles necessitam, ok? Combinado? E agora, o Ministério da Saúde, para tentar, né, propor uma alimentação saudável, ele vai criar uma estratégia que a gente vai conhecer como pirâmide alimentar. Bom, a pirâmide, ela vai ter aí a sua base e o seu ápice. E na pirâmide alimentar, vai ser exatamente dessa forma. A gente vai ler sempre de baixo para cima. Se a gente tem uma base bem larga, significa que os alimentos que estão presentes nessa base mais larga, eles deverão ser consumidos em maior quantidade e por mais tempo. Já os que estão lá no ápice, eles vão ter que ser o quê? Um pouco mais moderados. Então, vamos olhar aí a pirâmide alimentar. O Ministério da Saúde, ele recomenda o quê? 8 grupos, né, de alimentos. E esses 8 grupos, eles vão ser divididos em 4 níveis, que são aquelas necessidades que eu já mencionei para vocês. As necessidades energéticas, reguladoras, construtoras e energéticas extras. E vocês conseguem perceber que dentro desses grupos vai ter o quê? Uma variedade de alimentos, do qual a gente vai ter uma quantidade maior na base e uma quantidade menor no seu ápice. Claro, e não podemos esquecer da água e os líquidos em geral. Mas não para por aí, tá bom, pessoal? Por quê? O Ministério da Saúde, ele também vai entender que para se ter uma alimentação saudável, a gente precisa acrescentar outras atividades dentro dessa pirâmide. Acabamos de ver. Então, a gente tem aí as quantidades e também não só quantidades de alimentos, como a quantidade de refeições. Qual é o recomendado? Pelo menos 6 refeições. Mas espera aí, professora, que refeições são essas? A gente tem aí o café da manhã, a colação, né, que na verdade é aquele pequeno lanche entre o café da manhã e o almoço, propriamente o almoço, o lanche da tarde, a janta e o que a gente vai chamar de ceia. Mas, professora, por que tanta alimentação, né? Por que tantas refeições? Justamente para a gente comer uma quantidade moderada e diversificada de nutrientes. A gente já viu que os alimentos têm diversos nutrientes que vão, na verdade, atender as demandas do nosso corpo. E para a gente atender essas demandas, a gente precisa desses intervalos, justamente para o seu corpo fazer a digestão, a absorção de uma gama de nutrientes. Voltem aí, porque tem mais um detalhe muito importante nessa pirâmide, que é o quê? A atividade física. Então, não deixe de, apesar da gente se alimentar corretamente, por exemplo, a gente não pode deixar o quê? De praticar uma atividade física diariamente, pelo menos 30 minutos do dia. E vamos combinar, pessoal? Se o dia tem 24 horas, 30 minutos não é nada. Então, vocês olhando essa pirâmide, vocês vão conseguir perceber que os carboidratos, né, como os pães, as massas, eles estão aonde? Concentrados nessa base. E vocês conseguem perceber a quantidade de refeições, né, de porções dentro das nossas refeições. Além disso, a gente tem aí as frutas e os vegetais nesse segundo andar da pirâmide. Já os leites, né, como proteínas, as carnes também, e as leguminosas estão um pouco mais acima, então a gente tem aí 1 porção a 3 porções, dependendo do tipo de proteína, diariamente.
E por último, nós temos aí os açúcares, os doces, os óleos e as gorduras, porque eles vão ser importantes, vão ter sim a sua função dentro do nosso organismo, mas eles estão justamente no ápice porque eles devem ser consumidos moderadamente, pois o seu excesso pode trazer problemas de saúde. Bom, e para a gente finalizar a aula de hoje, eu trago uma dica muito legal para você tentar, pelo menos, ter uma alimentação saudável aí da sua casa ou, quem sabe, da sua escola. Vamos fazer uma horta? Com uma garrafa PET, isso mesmo, a gente vai até o quê? Reaproveitar algo que iria para o lixo. Olha que ideia bacana. Eu tenho aqui uma terra. Eu já fiz um corte rapidinho aqui na garrafa com uma tesoura bem simples. Então, a gente vai colocar essa terra e eu trouxe também o quê? Sementes. E agora, a gente vai colocar as sementes. Eu tenho aqui algumas sementes, olha, e a gente vai colocar essas sementes aqui na terra. Essa semente pode ser de diferentes legumes, tá? Pode ser de tomate, pode ser de pimentão, pode ser inclusive de temperos. A semente, inclusive, que você pode pegar do legume que você se alimentar e você tenta plantar aí da sua casa, ou até mesmo uma fruta. Só lembre que a gente tem um espaço reduzido, então não precisa colocar algo que seja muito grande, tá bom? E agora a gente espalha essas sementes aqui na terra. E vamos regar. Lembrando, pessoal, que o ideal é que essa garrafa esteja com alguns furos embaixo, justamente para a água passar, tá bom? E claro, deixa sempre num lugar arejado e com a luz solar. Pode ser direto ou indiretamente. A aula vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e sempre que possível, tenha uma alimentação saudável, tá bom? Tchau, tchau!